O quê? Ele vai falar de BBB? Cancela o Victor Fontana. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva nesse canal, seja um membro, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça parte da comunidade e ative as notificações, assim você fica sabendo de tudo que acontece por aqui. E sim, nós vamos falar de BBB, mas também de Descende, porque esse canal não mudou tanto assim. A gente continua falando de Bíblia, de teologia, e hoje parece que esses assuntos têm alguma coisa a ver com o que Bíblia e teologia podem trazer. Afinal de contas, todo mundo está falando de cancela fulano, cancela ciclano. Se até o Obama já falou de cancelamento, por que eu não posso falar e usar a Bíblia para falar sobre isso? Mas eu queria primeiro contextualizar BBB e Descende. Se você é crente e gosta do BBB, especialmente se você está no Twitter falando disso, ou em alguma outra rede social, ou de repente num grupo de amigos, no WhatsApp, você já deve ter sofrido alguma represália do tipo, mas você é crente e está assistindo o BBB, cancela o BBB. E olha, eu não vou dizer que seus amigos estão errados. Eu não sou nenhum cara aqui para ficar ditando regras, você já sabe que a minha opinião em um saco de farinha tem mais ou menos o mesmo valor, muito pouco. Mas, se for para parar para pensar um pouquinho, desde que essa 20ª edição de Big Brother, é o 20, né? Começou, caramba, 20 edições, é muita coisa de porcaria na televisão, hein? Mas então, desde que começou, ganhou grande notoriedade, e desde que começou, cara, a parada tá tão ruim que os próprios fãs de BBB estão cancelando os integrantes lá do Big Brother, porque é o tal de uma cultura meio tonta, meio trouxa, se você me permite dizer a palavra trouxa. E assim, eu não consigo entender qual que é o interesse que alguém tenha em ver gente trouxa interagindo. Entender eu não entendo, eu observo porque, na verdade, o que é o Twitter também, afinal de contas? Não, o Twitter tem bastante gente bacana também, tá? Mas é isso. Então, cara, a galera que nem é cristã e tem outros parâmetros éticos e morais e tal, já percebeu que, pô, cancela essa galera. Hashtag Patrick expulso, Pyong Lee expulso. Eu assisto BBB? Não, nem passa BBB aqui onde eu moro, mas eu vejo o Twitter, eu vejo que o pessoal fala essas coisas. Então, se até eles estão percebendo isso, poxa vida, talvez esteja na hora de você perceber também. Mas quem sou eu para ditar regra para os outros? E o Descende foi a outra coisa que está todo mundo cancelando. E assim, eu quero dizer para vocês o seguinte, o Descende, você tem que cancelar o Descende ou não? Também não vou dizer isso. Eu já disse aqui, nesse canal, se você me acompanha, você já deve ter visto, as reservas que eu tenho em relação a eventos espirituais e ao Descende especificamente. Então, que eu digo que eventos espirituais geram espiritualidade eventual. Dificilmente um evento provoca efeitos duradouros nas pessoas. Esse é um problema. Não significa que você deva cancelar os eventos, mas perceber as limitações do retiro da sua igreja ou do Descende ou de qualquer outro evento que tenha essa pretensão de despertar algo espiritual nas pessoas, etc. Geralmente essa espiritualidade ela é eventual, dura pouco. Além disso, especificamente no Descende, tem as questões do avivamento com data marcada, eu não vou falar sobre isso. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode acompanhar o Dois Dedos de Teologia, o Iago Martins, ele já falou bastante sobre isso e falou muito bem. E eu tenho a minha crítica pessoal ao Descende, que diz respeito não apenas ao avivamento com data marcada, mas uma espécie de promessa de despertar evangelístico e de alcance missionário que esse evento americano traria para o Brasil, e aí cada pessoa ali no evento iria evangelizar mais um, e se todos os evangélicos brasileiros evangelizassem uma pessoa, então o Brasil seria uma nação cristã. É uma ideia interessante, não vou dizer que não seja, mas se a gente for confiar numa fórmula trazida por pastores norte-americanos para que isso aconteça, e a propaganda do evento é essa,
eu tenho que obrigatoriamente me perguntar por que que essa fórmula não funciona aqui nos Estados Unidos, tá? Porque esses eventos acontecem aqui. E em números, o cristianismo nos Estados Unidos declina, ele está caindo. Em especial, o cristianismo de matriz protestante, evangélica, né? Resiste bravamente em alguns rincões e tal, mas, por exemplo, no condado onde eu moro, no censo de 2010, 60% de não religiosos. E agora vai ter o censo em 2020, vamos ver qual que vai ser o resultado. Mas protestantes aqui no condado que eu moro, condado é um conjunto de cidades aqui nos Estados Unidos, tá? É uma unidade política menor do que um estado, né? Mas um conjunto de cidades. Né? E o número de evangélicos e protestantes somados aí, os evangélicos pentecostais, os protestantes históricos e tal, não sei o quê, não chega a 15%. E tem uma mega igreja evangélica a cada esquina aqui. Na cidade tem um monte. O que será que acontece? Será que essas fórmulas funcionam tão bem? Será que é sensato a gente confiar tão cegamente nessas fórmulas? Então vamos cancelar o Descende? Espera um pouquinho. Vamos pensar um pouco. Será que é isso mesmo? O Guilherme de Carvalho, que é um cara que eu gosto bastante, que é também outra pessoa de voz ativa e tal, não confundir com o Olavo, é o Guilherme, certo? O Guilherme, ele falou um negócio interessante essa semana, que é o seguinte: no tempo das revoluções afetivas, talvez criticar o Descende não seja aí a melhor opção, né? Mas buscar afeições religiosas e entender o Descende. Eu até entendo o que o Guilherme está falando, e eu acho que tem validade. Então talvez o lance não seja cancelar o Descende, mas tentar compreendê-lo e fazer as devidas ressalvas a ele, como essas que eu acabei de fazer. Agora, esse canal não seria esse canal se eu não apresentasse biblicamente para você o que é cancelamento do ponto de vista aí dos autores bíblicos, né? Dos autores das escrituras. A gente cancela pessoas na Bíblia, tem isso? O Novo Testamento fala para a gente cancelar pessoas, fala para a gente cancelar grupos inteiros de pessoas, né? E a resposta é, circunstancialmente, sim. Existem momentos em que o Novo Testamento fala para a gente cancelar pessoas. Novamente, se você acompanha esse canal, você sabe qual que é o exemplo costumeiro que eu uso quando eu vou falar que uma pessoa ela precisa ser tão duramente disciplinada a ponto de afastá-la da comunidade. O exemplo mais comum que eu uso é em terceira epístola de João, quando João cita Diótrefes, né? Existem outras oportunidades em que isso acontece no Novo Testamento. Por exemplo, 1 aos Coríntios capítulo 5, quando Paulo fala a respeito de uma pessoa dentro da comunidade que estaria se atrevendo a possuir a mulher do seu próprio pai, né? Ainda que ausente de espírito, ainda que ausente em corpo, mas presente em espírito junto com vocês, em nome de Jesus eu digo para vocês que vocês afastem essa pessoa da comunidade, entreguem o seu corpo a Satanás para ser destruído a fim de que seu espírito seja salvo. Aliás, essa é uma passagem bastante controversa. O que quer dizer essa destruição da carne, o espírito ser salvo? Rende um direto do original. Se você quer um direto do original sobre isso, deixa aqui nos comentários, que quem sabe eu atendo isso. É controverso até mesmo na academia, em questões aí de tradução que são um pouquinho complicadas, mas que a gente pode tratar num outro vídeo. Mas você tem um exemplo de Diótrefes, você tem esse cara que está se atrevendo a possuir o próprio pai, você tem a orientação de Paulo aos Gálatas 1:8, né? Gálatas 1:8, quando Paulo diz que se tem alguém que vier aqui pregar um evangelho diferente daquele que os apóstolos pregaram, que eu prego, que essa pessoa seja anátema, ou seja, que seja considerada maldita, afastada, quem pregar um evangelho diferente. E nós temos Jesus em Mateus 18, se alguém pecar contra você, confronta, depois confronta com mais depois diante da comunidade, e se nada disso funcionar, considera-o
gentil e publicano, ou seja, afasta, cancela esse cara. Então, você tem aí algumas circunstâncias. O que existe de comum nessas circunstâncias em que a gente cancela essas pessoas? Que esse cancelamento, em primeiro lugar, ele não é em si mesmo virtuoso. Esse cancelamento ele existe para preservação da comunidade. Entre preservar a saúde da comunidade e você manter uma pessoa que prejudica a comunidade ali dentro, tira ela do vosso meio. E aí esse é o cancelamento que acontece. Vamos evitar um mal maior? Considera esse cara gentil e publicano. Né? Vamos evitar o mal maior. Né? Segunda coisa em comum em todos esses exemplos são pessoas que ou estão dentro da comunidade cristã, ou no caso de Jesus ali, não existia ainda uma comunidade cristã, a gente está falando de uma comunidade judaica, mas estão ali dentro, ou então pessoas que querem fazer parte da comunidade, mas que estão prejudicando essa comunidade. Então o cancelamento não serve, pelo menos no Novo Testamento, para pessoas de fora. As de fora da comunidade, a gente compreende, acolhe, evangeliza, ama. Agora, as de dentro que prejudicam a comunidade, essas sim, a gente pratica algum cancelamento aí, dependendo do que está acontecendo. Terceiro, são casos extremos, tá? São casos extremos. Pessoas que não se arrependem do próprio pecado, Mateus 18, pessoas que pregam um falso evangelho, Gálatas 1:8, pessoas que prejudicam a comunidade a ponto de causar divisão, como a gente tem em 1 Coríntios 5 e como a gente tem em 3 de João com o caso de Diótrefes, né? Então, são casos extremos. Então, existe cancelamento no Novo Testamento. Esse cancelamento não anula o amor que nós sentimos pelas pessoas, nem pela pessoa que está sendo cancelada, mas a gente toma essa decisão em favor da saúde da comunidade, certo? Então, é mais ou menos por aí que funciona, o que não me faz querer cancelar nem o BBB, nem o Descende, mas com sabedoria. Será que a gente deveria estar consumindo acriticamente, sem nenhum aparato, nenhum repertório crítico, esse tipo de conteúdo do Descende do BBB? Aí fica para você pensar, tá certo? Se você gostou desse vídeo, eu acho que você vai gostar do vídeo do Franklin Medrado sobre o Descende, que ele me mostrou com antecedência, ó, exclusividade aqui, e no momento que esse vídeo aqui sair, provavelmente meia hora depois, ou mais ou menos ao mesmo tempo, lá no canal Tipo Assim, vai ter lá um vídeo sobre o Descende que eu recomendo que você dê uma olhada, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. A melhor maneira de você me ajudar é se tornando um membro. Se você não puder, compartilhe esse vídeo, seja no seu WhatsApp aí, no grupo da família, no grupo da igreja, no seu Twitter, ou assista mais um vídeo. Quando você assiste 2 vídeos meus na sequência, o YouTube já valoriza bastante isso daí, entendeu? Então, assim você ajuda esse canal. Não se esqueça de se inscrever, eu vou ficando por aqui e até a próxima.